Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe é bem importante, e é bem importante mesmo cada elemento ir observando como ele é. Porque anteriormente ele era igual aos outros, depois que começou a trabalhar, fazer esses trabalhos, ele mudou. Ele mudou. É bem importante assim, porque vai distanciando. Aquele que não está fazendo um trabalho, ele também mudou, mas desceu. Quer dizer que a pessoa subiu um pouquinho o degrau e a pessoa não fez nada, independente dela, ela desceu um pouquinho o degrau. É isso que cada um precisa de observar. O jeito, a maneira. E a gente vai observando também com a criança. Quando a criança faz acupuntura, com aquele profissional que é coerente, aquela criança muitas vezes não se percebe as mudanças que aquela criança recebeu, mas percebe-se a diferença que existe entre aqueles da mesma idade, mesmo de ligação com fios sanguíneos. Então o nosso trabalho ele vai possibilitando essa melhora. E é bom a pessoa ir observando assim que cada trabalho que é realizado é uma aula. E a pessoa tem que lembrar que ela vai receber uma orientação para fazer qualquer função. Mesmo ela sendo com mais idade ou menos idade, tem um procedimento. Isso fica bem fácil assim de observar para ensinar a preparar um alimento, mesmo para uma pessoa adulta ou para um jovem em formação, gasta-se muito tempo. Então nós tínhamos que lembrar todas as vezes que o programa O Caminho do Paraíso é dessa maneira. Viver com saúde e sabedoria é o mesmo procedimento, é uma aula. Então uma pessoa faz um vídeo, tem junto àquela pessoa 12 ou 15 que foram convocados ou convidados para uma reunião de trabalho. Porque aquelas pessoas, a gente sabe assim, que estão sempre trabalhando, fazem um vídeo de 1 minuto. Quer dizer assim, só houve ali uma apresentação. Agora a reunião que eles terão durarão horas. Aquela reunião não é mostrada pelo sistema que existem para não copiar, para não falar, para não publicar. A reunião que durou horas não foi publicada. Mas é diferente o nosso trabalho. O nosso trabalho mostra a parte interna da reunião. Então nós tínhamos que ter isso dentro de nós. Então, não é a apresentação, é a reunião, é o ensino. Então, para dar aquela informação, aquela instrução, vai gastar vários minutos para aquela pessoa assimilar, seja uma informação de saúde, seja uma informação de conduta de vida. Então, o nosso programa é assim, é a aula que vai ser dada, e a pessoa tem que ter paciência para assistir a aula. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é A Voz Interior. A voz interior é o espiritual atuando na vida. É isso que nós precisamos de entender. Então, os nossos pensamentos, eles são da matéria grosseira. E é bom a gente ir observando assim, né? Que os pensamentos, eles geram a fantasia, eles geram os sentimentos. Só que a fantasia, o sentimento, não leva a pessoa para lugar nenhum. E é bom ir cada um ir observando assim, que a fantasia, o sentimento, está com algo que a pessoa criou, que ela imaginou. Uma foto que ela viu, um cenário que ela viu. Então ela desenrola uma fantasia. E se ela acentua naquela fantasia, ou de construtivo ou de destrutivo, ela fica prejudicada. E é bom a pessoa ir observando assim, que na fantasia a pessoa está sempre fazendo algo que prejudica a saúde. É isso que cada um precisa de observar. Como ele precisa de proceder na vida. Então, num relacionamento, tem aquele ensino que fala assim, que a primeira impressão é que foi a correta. Depois, deixei-me levar pelos meus sentimentos e decepcionei.
Não, a primeira impressão, a pessoa não seguiu, porque de imediato ela viu que aquele tipo de convivência não seria bom. E ela não fez esse trabalho de ver que a primeira impressão. Então, aquelas referências bem importantes assim que nós conhecemos é que quando a pessoa tem costumes que prejudicam a saúde, não pode dar para aquela pessoa dinheiro, porque ela vai usar mal. Então ela vai ficar mais prejudicada ainda. Então a primeira impressão é essa. Se tem costumes que não são bons, não podemos beneficiá-los, porque ficaremos de uma maneira como responsável também por colaborar por aquele prejudicar mais rapidamente a sua vida. A voz interior. É isso que cada um precisa de entender. Ela é pura. E é bom a pessoa ir entendendo assim. Aqueles que têm pensamentos que prejudicam os seus semelhantes, condutas que prejudicam o seu semelhante, antes dele ter esses pensamentos, de ter essas condutas, dentro dele a voz interior disse que aquele comportamento não pode. Então, a gente vai observando assim, como nós temos dentro de nós a centelha espiritual, que é de uma origem pura, então dentro de nós também veio o começo do certo e o começo do errado. Se aqueles que se encontram nesta condição de prejudicar o seu próximo, de apropriar de coisas que é do seu próximo, que tem muitas profissões que fazem assim, a mentira, a ganância. E a pessoa, então, o que acontece? Junto, quando ela vai colher aquilo que ela semeou, ela não tem nada para fazer colheita. Então, quando ela parte da matéria grosseira para a matéria fina, ela não leva nada com ela. Então, aquela condição assim que muitos grãos se perderão. É isso que é bem importante assim. A parte da matéria fina, quando a gente larga o corpo de matéria grosseira, nenhuma pessoa tem dúvida desse acontecimento que tem o nome de morte. Mas nós tínhamos que ter uma sinceridade dentro de nós, de ver que quando uma pessoa quer fazer uma viagem, que é muito comum com crianças pequenas ou mesmo o adulto, ele fala que daqui a tantos meses, pode ser no começo do ano, pode ser em qualquer época do ano, ele fala daqui a tantos meses, ele vai realizar essa viagem. Então ele já foi organizando. E se a viagem é para atravessar um continente e atravessar um oceano, ela tem que arrumar os documentos que estão vencendo para arrumar a data, aumentar a validade desse documento. Muitas vezes 6 meses antes. Isso é físico. Agora, para a nossa vida de matéria grosseira, para o translado, para a matéria fina, nós achamos assim que no último instante, nós agora vamos fazer uma organização e fazer com que agora seremos perdoados pelas transgressões erradas e por ter prejudicado os nossos semelhantes. Não tem como. Essa sinceridade, essa verdade é que nós precisaríamos de ter dentro de nós, bem firme mesmo, bem definido, ser honesto conosco. Essa condição é que nós precisamos de ter, porque uma pessoa planta uma árvore. Uma vez, uma pessoa me contou que ele teve a paciência de contar quantos abacates que deu no seu pé de abacate. Ele disse que foi mais de 1.500 abacates. Olha que maravilha! Então é assim a atuação do Criador com o espírito humano. Uma semente que foi colocada no solo, naquele ano, aquela pessoa teve a paciência de contar e contou mais de 1.000 frutos. Agora, essa bondade nós tínhamos que usar com o nosso semelhante. Nós temos que lembrarmos assim que a bondade do Criador está junto com a justiça e junto com a pureza. Porque nós sabemos assim que quando dá flores em uma árvore frutífera, daquelas flores depois vem ventos fortes. Nós sabemos assim que quando a pessoa tem a oportunidade de passar embaixo, muitas flores caíram.
Depois, aquelas que ficam, dá os frutos. Na formação daqueles frutos, também vem ventos fortes, e muitos frutos caem. Quer dizer assim, que sobrevivem aqueles que estão mais fortalecidos. Isso também possivelmente tem acontecido com aquela árvore, que deu mais de 1000 frutos. Nós não precisaríamos de ter pensamentos ruins para os nossos próximos, nem termos comportamento ruim, nem apropriar de coisas do nosso próximo, pois a bondade do Criador é infinita. Não teríamos como utilizar todas as coisas que Ele nos possibilita. E nós estamos sempre trabalhando com o sentimento, com os pensamentos. Nós dificilmente trabalhamos para o amanhã. Então nós sempre queremos aquilo que nós tivemos. Mas nós esquecemos de uma coisa bem simples assim, que é próximo de nós todos os dias. O café da manhã foi muito bom. Aquele café foi maravilhoso. Tinha muitas iguarias, muitos itens. Mas chegou a hora do almoço. Agora a pessoa tem que almoçar. Mas o almoço de ontem foi muito bom. Mas não tem serventia mais. É assim que nós precisaríamos de trabalhar com os nossos pensamentos, de caminhar para frente, de ir criando as coisas que serão úteis para a nossa vida. A maneira de pensarmos. E essa maneira tem que tornar-se uma maneira boa, porque tem um ensino que fala assim: por tuas obras te reconhecereis. Quer dizer que a obra não é aquilo que eu me aparento para os meus semelhantes, é aquilo que eu tenho a intenção. Fica bem fácil assim de observar, muitos e muitos têm muita facilidade de comprar muitas vestes. Usa aquela veste uma vez só. Depois ele doa aquela veste. Ele doa a veste porque ele quer o bem do seu próximo, quer que o seu próximo viva de uma maneira agradável, belo, porque aquelas vestes são belas. Ou ele deu aquela veste porque ele quer desocupar espaço, porque ele quer comprar outra. É isso que nós precisaríamos. Então a intenção interna, que eu dei a veste, porque eu gosto daquela pessoa, eu quero que aquela pessoa sinta bem com aquelas vestes. Fica elegante, fica nobre, bom de vê-lo, porque a veste é muito elegante. Ou eu dei a veste porque eu quero desocupar espaço, porque eu quero comprar outra. Essa é a diferença da vida. Então a intenção dos meus atos, é isso que cada um precisa de entender. E nós sabemos assim que a mentira é de Lúcifer, é das trevas, porque tem o engodo. Mas dentro de nós tem aquela condição bem importante, que anteriormente tinha mais. Quando os jovens se reuniam, e sempre tinha aqueles que gostavam de contar histórias, né? Imaginação. Então, um daqueles que estava presente falava que aquilo que ele estava relatando não tinha veracidade. Quer dizer que o ouvido desse ficou mais apurado. Então, a entonação que aquele estava utilizando não era verdadeira. Então, quer dizer assim, que o Criador nos possibilitou todas as coisas que nós precisaríamos. Então, nós tínhamos que lembrar assim, que nós temos que desenvolver essas capacidades para ver a intenção daquele que está falando, para nós não nos enrolarmos. Porque depois nós falamos assim, deixei-me enganar. Não podíamos. E é bom a pessoa ir lembrando assim, que muitos acham assim, porque apresenta aquela condição de uma recepção, então aquele é amigo. Não, ele está apresentando aquela recepção para todos esses, ele está presenteando, porque ele quer que todos esses ficam agora sob ele. Então, quando falarem desse, esses que estão na recepção vão defendê-lo. A intenção que esse teve em levá-los para a recepção. E esses que foram levados são responsabilizados, porque não perceberam pela audição. A única coisa que nós
não temos como mudar a intenção daquilo que eu estou falando. É só observar na época de criança, na moradia, né? A criança muitas vezes não estava fazendo ali as responsabilidades dela. Quando o adulto se apresentava numa condição de querer resolver um assunto de grande importância para ele, ele mudava a maneira. Aquela criança recebia aquelas irradiações da mudança daquele adulto. E a criança, naquele dia, não precisava de falar nada para ela. Ela fazia todas as coisas de uma maneira bem natural, sem que ninguém tivesse que orientá-la. Quando o adulto estava mais deixado, desleixado, descuidado, a criança não atendia. A mesma coisa acontece com o cachorro. Aquele que tem o comando daquele cachorro, ele tem que ter o tom de voz para o cachorro obedecer. Se ele não tem o tom de voz, o cachorro não obedece. Isso fica bem fácil assim da gente observar uma criança pequena. Ela chama o cachorro para brincar com ela, depois ela não quer mais brincar com o cachorro. O tom de voz dela, o cachorro não obedece. Ela pede para o adulto mandar o cachorro para fora. Então o adulto vem e manda o cachorro para fora. A voz interior é a primeira impressão que a pessoa tem, é a voz interior, é o espiritual. É isso que nós precisaríamos de trabalhar conosco, de observar que nós temos que desenvolver as capacitações. Porque nós sabemos, uma pessoa está escrevendo, ou adulto ou criança, está fazendo aquela escrita, e se tem ali um supervisor, ele fala que não pode pegar assim, que não pode fazer com tanta força. Quer dizer assim, como é que ele sabe que está pondo força, está pressionando mais a caneta, está pressionando mais o lápis? Então, nós sabemos as coisas. Agora, qual é o procedimento que eu preciso de ter? Porque eu preciso de pensar bem para os meus semelhantes. Mas junto com esse pensar bem, eu tenho que lembrar que eu tenho que ter a pureza, eu tenho que ter a justiça. É isso, porque o amor do Criador atua assim, com a pureza e com a justiça. Não é só amar o meu próximo, porque uma orientação, uma advertência, então aquele próximo, ele vai guardar aquela orientação, aquela advertência, muitos e muitos anos. Ele pode agora não entender, mas se pergunta para o pai ou para o tio se quando ele era jovem ele recebeu advertência, ele vai falar que recebeu. E depois? Aí depois eu vi que aquela advertência estava certa. E hoje eu uso essa advertência que eu recebi lá atrás. Quer dizer que o amor é assim, pensar bem para o nosso semelhante é assim. Não podemos só pensar bem, como aquele caso daquela mãe que não precisa de trabalhar fora, mas não aguenta ficar na moradia. Então ela coloca o filho com funcionários e depois ela tem que trazer presente todos os dias para corromper aquele filho. Então, isso não é amor, isso não é pureza, isso não é justiça. Está desequilibrando. Se ela quer trabalhar fora, ela trabalha fora. Não precisa dela fazer esse procedimento para poder ter uma compensação da ausência dela na formação daquele filho. A voz interior é essa condição bem importante. E é bom a pessoa ir observando assim que cada um é responsável por ele. E é bom a pessoa ir lembrando assim que o primeiro passo é a pessoa que tem que dar. É isso que é importante. Porque quando vai fazer aquele curso está naquela sede. Então, aquele que vai fazer o curso tem que ir até aquela sede. E ele tem que dar os dados dele, ele tem que apresentar os documentos dele e ele tem que fazer todas as outras coisas que aquele que está atendendo pede. Senão ele não vai fazer o curso. Quando ele começa a fazer o curso, aí então ele é ajudado. Aí então vem o professor e explica, depois ele tem outro professor que explica de outra maneira, aí vem um colega e faz uma pergunta, vem outro colega e pede uma orientação, e muitas vezes aqueles colegas, um faz uma pergunta e antes de terminar a pergunta, ele
fala para o professor que entendeu, mas como a pergunta ia esclarecer os alunos todos, então o professor pede para ele concluir a pergunta, porque a pergunta foi bem elaborada. É isso que nós precisamos de entender. Então, com os nossos semelhantes, nós temos que atuar com amor, com bondade e com justiça. E nós temos que desenvolver a condição de pensar bem para os nossos semelhantes, não aparente. Porque por tuas obras, quer dizer que não é o que eu estou aparentando, é o que eu sou. Então é o que eu sou dentro de mim. Então, no caso daquelas vestes que eu doei, fica bem fácil assim de entender. Eu doei porque aquele meu semelhante vai ficar muito elegante com aquelas vestes. Eu doei porque eu estou querendo esvaziar o espaço, porque eu não tenho mais espaço para colocar uma nova compra. Então eu quero desfazer daquelas vestes. A intenção. É isso que nós precisaríamos de ter. E a gente vai observando assim que a intenção, ela tem que ser de uma maneira pura. E que não está relacionado a ter dinheiro. Porque a pessoa tem dinheiro, ela pode fazer isso ou fazer aquilo. Mas e aquele que não tem dinheiro? Então ele fica tolhido? Não, o Criador deu para todos a mesma quantidade. É isso que nós precisamos de entender. Todos nós temos a mesma quantidade dos atos nobres, que não está relacionado à profissão, nem como a pessoa mora naquele bairro. Está relacionado ao jeito que ela atuou. E aqueles que recebeu a sua atuação ficaram felizes. Esse jeito bom. É isso que nós precisamos de entender. Por tuas obras, quer dizer, quando nós tivermos o nosso tempo concluído na matéria grosseira, com a chamada morte, nós vamos para a matéria fina, então nós vamos levar aquilo que nós fizemos de verdadeiro. Essa é a nossa bagagem. Se foi boa, é o que nós vamos colher. Se não foi boa, então nós seremos também aquela condição da semente que não serão aproveitadas. Não terão mais utilidades aquelas sementes. É isso que cada um precisa de entender. E é físico. Então, quando tem nos ensinos que falam assim, que muitos grãos se perdem, é isso. Porque trabalharam para fora, não trabalhou para dentro, verdadeiramente. A voz interior é a primeira intuição, que é a certa. Se a pessoa depois descuida, e ela leva para onde ela quis levar, então depois nós sabemos assim que entra o corpo de matéria grosseira com os pensamentos. Depois entra os sentimentos. Depois entra a fantasia. Então a gente vai observando assim que tem muitos segmentos de músicas que trabalham com a fantasia, que trabalham com o ontem. Mas o ontem é aquela referência daquele almoço de ontem, de hoje não tem serventia. Isso é físico, isso é verdadeiro. Qual é o procedimento que eu estou fazendo para que eu possa entrar no reino dos espíritos enriquecido? Porque só tem dois caminhos. Ou o caminho da bondade, ou o caminho que vai levar a pessoa a perder a personalidade. Então, quando se fala de condenação eterna, está falando disso aí, o grão que se perdeu. Aquele espírito trabalhou somente na matéria grosseira, com a mentira, apropriando, falavam que vai fazer e não faziam. Aí o que acontece? Na matéria grosseira ficaram beneficiados. Mas na parte da matéria fina não tem bagagem. E é bom a pessoa ir lembrando assim, que ninguém tem dúvida de algumas coisas bem importantes, da morte e daquilo que plantas has de colher. Aquele que planta e que não está percebendo o que ele está plantando, é problema dele. Porque se ele deixou que a sua voz interior ficasse calada, foi agregando. Então nós fazemos atos que possibilita o nosso espírito brilhar. E nós fazemos atos que vai agregando uma mácula no nosso espírito. Isso é físico. E tem dois caminhos, que é o caminho da alegria, da pessoa fazer as coisas porque ela compreende, ou o caminho do sofrimento.
e que muitas vezes a pessoa está sofrendo, em vez dela fazer um sistema de refletir sobre por que ela está sofrendo, ela ainda acha ruim. Quer dizer, dois caminhos que nós não podíamos esperar para esses caminhos virem até nós, ou nós irmos ao encontro desses caminhos. Então nós tínhamos que começar a fazer esse trabalho agora, do jeito que eu sou, do jeito que eu estou, e a maneira que eu preciso para continuar sendo sadio, sábio. Então, aquela condição assim, daquela viagem que a pessoa vai realizar, que ela gastou muitos meses fazendo os preparos, ou para a compra da passagem, ou arrumando o documento, ou fazendo aquilo que será necessário para a realização daquela viagem. Na última hora nós vamos comprar a passagem para a matéria fina, não tem jeito. É isso que nós precisamos de compreender, porque nos relatos dos ensinos, somente uma pessoa, nos todos os ensinos que cada um pode ter lido, vai confirmar assim que somente uma pessoa, que foi aquele ladrão na cruz, que no último instante ele teve a compreensão. Então ter uma compreensão no último instante da vida pode ser muito trabalhoso, pode ser muito difícil. E depois tem aquela condição assim, né? Merecimento. Então a pessoa tem que lembrar que se ela tem o merecimento, é isso que nós precisamos de ter dentro de nós, bem importante mesmo, merecer. Então, devido a isso, nós não podíamos contar com o que vai acontecer. Nós tínhamos que ir caminhando paulatinamente, devagar, com coerência, todo o instante da nossa vida. E observando assim, o que eu preciso de continuar fazendo. Não é somente dando as coisas para o nosso semelhante, porque aquele que não tem nada, ele não tem como dar. Mas tem aquela nobreza, aquele jeito bom, aquela polidez. E que só observar assim, independente da função que aquele está trabalhando, e se faz uma pergunta coerente, ele fica feliz quando responde. É isso que nós precisamos de entender. Não está relacionado a ter muito dinheiro, a ter um grau naquela empresa, está relacionado ao jeito que a pessoa atua. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essa coerência, essa ponderação, de ir observando assim que durante muitos e muitos anos nós descuidamos. Porque o descuido a gente vai observando assim, se um povo suja o rio, então esse povo não é evoluído. Só que não começou a sujar o rio somente nessa geração. O rio vem sendo sujado. Então o que acontece? As nossas condutas é da mesma maneira. Nós vamos comportando de qualquer maneira para qualquer coisa. Nós sempre estamos vendo o presente, o momento, a conveniência. Então o livro Na Luz da Verdade, ele nos possibilita essa condição bem importante, de nós mudarmos a norma do tempo e do espaço, de ir vendo aquilo que nós precisamos. É isso que cada um precisa de entender. Qual é o procedimento que eu tenho para que possa ter uma harmonia na minha vida? Porque se é pela harmonia ou se é pelo sofrimento, então se a pessoa vai fazendo o trabalho que precisa de ser feito, de ir observando aquilo que ela está ouvindo e aquilo que ela está observando e aquilo que ela está falando. Então, quer dizer assim, nós aprendemos. E a maneira que nós temos assim de fazer com que nós mesmos venhamos a ter uma condição de mudar de oitava, de mudar a nossa frequência. Então a voz interior é a primeira intuição, é a atuação do espírito no nosso dia a dia. Então nós temos que possibilitar que o nosso espírito manifesta de uma maneira que nos possibilita vivermos com saúde. Então toda época o cuidado é esse, a pessoa que é responsável por ela mesma, ela é que tem que fazer o trabalho de observar-se, de observar com aqueles que ela está relacionando. Nós sabemos assim que cada um tem um tipo de irradiação. Então para sempre termos irradiação melhores, nós temos que melhorarmos. Então estuda o livro Na Luz da Verdade.